Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 20. O segundo livro da sua Bíblia. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Assim diz a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, pedimos a iluminação do Senhor sobre nós, pedimos tua bênção, teu cuidado. Perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados e faz, ó Pai, com que tenhamos a dimensão da importância, ó Pai, de que o Senhor esteja sempre no primeiro lugar nas nossas vidas. A Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Seja louvado o Teu nome. Abençoa todos nós, edifica-nos, é nossa oração e recebe tudo que cantamos. Recebe, Senhor Deus, nossas orações. Recebe o nosso coração aberto à Tua palavra. Tudo como oferta ao Senhor. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto da Sagrada Escritura que talvez seja o mais importante no sentido de definir todo o restante das Escrituras. Deus aqui fala ao povo, na verdade fala diretamente a Moisés, e ele se identifica pelo seu nome. Ele diz: Eu sou Yahvé, o Deus que te tirou da terra do Egito. E por essa razão, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Talvez, se pegarmos a tradução literal desse versículo, porque aqui há uma expressão que usa a palavra face, rosto, mas é uma expressão judaica para se referir à presença. Mas uma tradução literal pode ser muito útil para nós entendermos o que havia no coração de Deus. O que Deus diz, na verdade, é: não haverá para ti deuses juntos da minha face, outros deuses diante ou junto da minha face, não diante, mas junto. A ideia que nós podemos passar aqui, a primeira ideia, é que na presença de Deus não podemos ter outros deuses. E esse tipo de pensamento faz com que a gente muitas vezes se leve a, mesmo assim, não cultuar o nosso Deus como ele é devido. Isso porque nós temos aqui uma passagem que ela tem um contexto. Ele diz: Eu sou Yahvé, o Deus que tirou vocês da terra do Egito. O povo que nem existiria, ou que fosse talvez um povo escravo destinado à extinção, não fosse o Senhor irá no Egito com mão poderosa e arrancasse aquele povo contra a vontade de Faraó e os libertasse. Então, e lá no Egito, uma característica que havia um culto politeísta. E isso está sendo atacado nos dois primeiros mandamentos. Então, o primeiro de todos os mandamentos diz isso: não haverá para ti outros deuses junto comigo. Porque havia no primeiro mandamento, o que está tentando evitar é que o povo adotasse os deuses dos povos pagãos. E aí nós teríamos que ir fazer uma viagem no tempo para ver quando que começou a idolatria entre o povo. Nós vamos fazer isso. Mas de imediato, a preocupação aqui, primeira, é que o povo reconheça que só há somente um Deus. E se existe só um Deus, como eu devo me relacionar com ele? O primeiro mandamento é praticamente uma proibição de se adotar deuses que os povos já adoravam. O segundo mandamento
é a proibição de se criar novos deuses e de se criar estátuas para adoração desse próprio Deus. Por isso o primeiro mandamento ele tem muito a ver exatamente com o tipo de cultura do Egito. Os egípcios eram politeístas. Nós ouvimos falar que era livre para o povo escolher o Deus, até para inventar deuses lá. Havia essa permissão, de certa forma. Porque os egípcios, eles adoravam Osíris, Ísis, os deuses mais importantes, mas uma série de outros deuses inventados por eles. E os povos pagãos inventavam deuses. Como é que isso começou a haver na Terra? Se você pegar o termo hebraico para Egito é Mitzrayim, ou Mitzraim. O Mizraim que você encontra lá como filho de Canaã. E como filho de Canaã é também filho de Cã, a raça amaldiçoada por Deus. Talvez aí tenhamos um indício de quando os povos começaram a criar e inventar deuses. Porque esse não foi um problema pré-diluviano. Antes do dilúvio, não havia, pelo menos não há registro na Bíblia, de nenhum culto idólatra. Porque era realmente uma grande bobagem, uma grande burrice a pessoa inventar um Deus. Sendo que tanto os descendentes de Caim quanto os descendentes de Sete sabiam que só havia um Deus. A relação que começa com Adão se estende com eles. O motivo de Deus destruir a terra com o dilúvio foi especialmente a violência. O pecado se multiplicou na terra e o homem se tornou altamente violento. E, portanto, ter 800, 900 anos de idade propiciava para o homem somente ao contrário de uma oportunidade, de ter mais tempo de vida, de amadurecer, de se tornar sábio. Não, estava sendo usado aqueles muitos anos de vida, aqueles séculos de vida, estavam sendo usados para acumular pecado, para homens roubarem os outros, saquearem e os homens matarem os outros, até por cobiçar aquilo que era do outro. É por isso que num texto diz que haviam gigantes da terra e, depois disso, assim que está o versículo, os filhos dos homens, os filhos de Deus acharam que eram belas as filhas dos homens e se juntaram com ela e tiveram filhos. Então, se você ler o versículo, os gigantes não podem ser, de forma nenhuma, se você ler no texto, não pode se imaginar que são filhos de anjos com mulheres, como alguns dessa mitologia judaica e também alguns judeus. E também de muitos evangélicos hoje que adotaram esse pensamento. Não há a menor base para isso. A ótica de Gênesis está em aliança. Eu não tenho dúvidas de que filhos de Deus se refere à descendência de Sete, que eram homens inteligentes, se dedicavam ao trabalho, cultuavam o nosso Deus. Os filhos de Caim eram secularistas. Eles não buscavam o Senhor, não oravam a Deus e eram violentos, mas eram por viver só para os prazeres, e você pode ver na sua própria vida, no seu contexto, na sua vizinhança. Quem vive só para os prazeres não desenvolve sua inteligência. É muito difícil alguém que viva na iniquidade que consiga adquirir algum conhecimento útil para essa vida. Portanto, quando essas duas raças se misturam, nós temos a inteligência dos filhos de Sete associada, a habilidade deles para a guerra, associada à força. É por isso que os gigantes são mencionados. Imagine um homem viver 700 anos sem crescer para cima, né? Não é impossível. Então, até se a gente pensar em termos de biologia, havia necessidade que eles crescessem. Por isso, haviam gigantes. E tomar pela medida de Golias, que já é um gigante posterior, a altura deles poderia chegar a 3,5 metros. Esses homens eram valentes na guerra, mas não eram inteligentes, não podiam se sobrepor aos descendentes de Sete. Quando as raças se misturaram, então o mal começou a vencer o bem. E daí, Deus manda o dilúvio e extingue a raça humana e deixa somente 3 linhagens para nós, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé.
Cã desrespeita seu pai. Noé, o grande libertador e salvador da humanidade, fica embriagado com vinho e fica nu na sua tenda. Quando seu filho Cã vê o seu pai nu, ao contrário de ir lá cobri-lo para honrar o seu pai assim, ele vai contar para os outros irmãos e vai zombar do seu pai. E por isso ele foi amaldiçoado. Não por outro pecado qualquer, que tem gente que sugere crenças absurdas a respeito disso, mas não há nada. Tanto é verdade que o pecado ali foi eles ter zombado do seu pai, que os seus irmãos vão de costas carregando uma coberta e o cobrem. O problema ali era vê-lo nu. E o judeu sempre respeitou muito a nudez. E aí Noé é coberto. Quando Noé fica curado do mau uso, né, do vinho, ele chama os seus filhos e amaldiçoa Cã. Esse agora amaldiçoado possivelmente vai se rebelar tudo que o seu pai dizia e era, e ter inveja dos seus irmãos que foram abençoados. E dali eles então decidem também romper com o culto a Deus e começam a inventar deuses para si. Porque culto já fazia parte da sua vida, eles são descendentes de Sete. Portanto, eles já tinham o hábito de cultuar. Para que o povo não cultuasse o mesmo Deus de Noé, para romper de vez, eles criam deuses. Se você acha que isso pode não ter fundamento, lembre-se como que começou a idolatria de Samaria. O reino do norte e o do sul se romperam. O reino do norte acompanha Jeroboão. Isso já na primeira geração depois de Salomão. Salomão morre, deixa Roboão como rei, e Roboão não tem habilidade para conduzir o povo. Há um rompimento, uma rebelião. E 10 tribos que ficam ao norte dependiam do culto de Jerusalém. E é evidente que, descendo a Jerusalém, reatariam a amizade, e aí eles voltariam a ser uma nação somente. Então Jeroboão, no monte Gerizim, ergue bezerro de ouro, e também no norte, para que o povo possa adorar outros deuses e assim romper com Israel. Então, por uma necessidade política, se cria a idolatria. Mesmo que Jeroboão conhecesse o mandamento que proíbe criar deuses e fazer imagem deles. Ainda assim, Jeroboão faz isso como uma medida política, e o povo adorando outros deuses romperia de vez com todos os laços que eles tinham com a nação do sul, Judá. E solidificaria uma nação, agora como uma nação pagã, a nação dos samaritanos. Bom, olhando desse aspecto, nós podemos entender por que os filhos de Sete tentaram, assim, romper com tudo o que havia de Noé. E eles tinham verdadeiro ódio. E por uma artimanha maligna, mas também contando com o plano de Deus, Israel fica escravo. Ele entra como hóspede no Egito. 70 pessoas entram como hóspedes no Egito e se torna uma grande nação que era usado o trabalho e a inteligência deles, dos judeus, no Egito, para render riquezas para o Egito e para que eles tivessem conforto, fossem como reis. Então Cão aparentemente estava vencendo o seu irmão Sem, estava dominando sobre o povo da aliança. E eles de hóspedes passam a escravo, Deus vai e os liberta de lá. Deus os resgata. Então, há sempre essa tentativa de fazer. Eu quero só lembrar os irmãos, qual que é o maior problema do hebreu, não só do hebreu, mas do mundo hoje? Você, talvez, lendo o jornal, diria que são os árabes. Vá atrás e tente descobrir a origem dos árabes. Os árabes são filhos de Abraão, filhos de uma raça abençoada por Deus. Abraão era descendente de Sem. Mas ele tem um filho com uma escrava egípcia, chamada Agar. Então os ismaelitas têm o sangue dos hebreus, porque são irmãos, de certa forma, em Abraão, mas também trazem o sangue amaldiçoado. Ali se juntou uma raça destinada
ao mal, à destruição, juntamente com uma raça abençoada. Os egípcios, queridos, praticamente não existem mais hoje, mas os árabes são uma força violenta na terra. E já havia, no tempo que os árabes não passavam de uma pequena tribuzinha, lá na Península Arábica, já havia no livro de Moisés dizendo que eles seriam guerreiros, flecheiros e mais. Eles são descritos por Moisés, ele será, Ismael, pai de uma grande nação, e serão como jumentos selvagens. Jumento selvagem a gente não doma. O jumento que cresce numa casa, ele obedece o dono, por estar acostumado, mas jumento não se doma, igual cavalo. Portanto, o jumento te serve porque ele está acostumado com você. Agora, um jumento selvagem, ele prefere morrer a deixar que alguém monte nele. E aí você vê uma descrição dos árabes já na Bíblia, no tempo que os árabes eram só uma pequena tribo na Península Arábica. Pessoas que estão dispostas a pôr bomba no próprio corpo para não deixarem ser dominados por ninguém. Pois é esse sentimento de se rebelar que faz com que os povos adquiram e criem deuses para si. Mas quanto a isso, você vai dizer para mim, pastor, eu estou protegido. Protegido como? Não, eu estou protegido porque eu sei que só há um Deus, Deus de Israel. A questão é, você o adora? Você ama esse Deus de todo o entendimento, de toda a tua força, toda a tua alma? Porque Deuteronômio 5 e 6 são uma explicação dessa lei. E lá está, dizendo, esta é a lei que vos deu o Senhor, lá em Deuteronômio 6. Uma lei que você deve inculcar na cabeça dos seus filhos. Mas antes de dizer, diz, portanto, amarás o Senhor teu Deus. Ele diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aí em seguida diz, portanto, amarás o Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você talvez não tenha observado isso, mas sua vida é um trono. Alguém ou alguma coisa você está colocando nisso, nesse trono. A discussão aqui é essa. Há pessoas que talvez estejam colocando o cônjuge no lugar de Deus. Talvez pessoas estejam colocando filhos no lugar de Deus. Pessoas estejam colocando seus estudos no lugar de Deus. Talvez pessoas estejam colocando a televisão no lugar de Deus. Ou um time de futebol no lugar de Deus. É idolatria do mesmo jeito, queridos. Adoração é só ao Senhor. Que coisa mais sem sentido será você criticar o católico por transformar Maria numa deusa? Porque ela é. Na doutrina católica, ela é a deusa do Brasil, ela é a mãe de Deus. Há uma encíclica, uma doutrina, uma bula, que determina que os povos creiam que Maria é onipresente, onisciente e onipotente. Eles só não têm coragem de chamá-la de deusa, mas é o Deus que eles adoram. É uma deusa feminina, uma entidade feminina, que não é a mãe de Jesus, com certeza, uma mulher muito melhor do que alguém que aspirasse colocar. Era uma mulher que servia ao Senhor e com certeza abominaria o que fazem com Maria. Mas é muito bonito a gente protestar contra o católico, quando na nossa própria vida outras coisas ocupam o lugar de Deus. Deus nunca está em primeiro. Deus nunca está no princípio. Estamos sempre colocando nós mesmos, ou alguma coisa, à frente de Deus. E estamos, nisso, incorrendo no mesmo pecado que os idólatras. Portanto, o texto diz, você não vai ter outros deuses. Não haverá para ti outros deuses junto comigo. Ou ao lado da minha face, numa tradução mais literal. Então, ao rosto de Deus que nós não vemos, e ao lado do rosto de Deus, nenhum outro. Porque não existe outro Deus. Porque se você insistir em se colocar no lugar de Deus, então ore para esse Deus. Numa enfermidade, num momento de grande desespero, num momento de profunda dificuldade financeira,
no problema de uma chuva terrível, no problema de um risco de vida que você esteja correndo, ora para si mesmo, se você se colocou no lugar de Deus, e veja se você consegue alguma coisa. Esse mandamento, querido, é graça. Algumas pessoas e até algumas religiões entendem que há uma aliança da lei e uma aliança da graça. Isso é um entendimento superficial, porque a própria lei é graça. O judeu não chama a Torá, não traduz Torá como lei, ele traduz Torá como instrução. É uma instrução para a vida. É um manual do usuário, se você quiser saber. É aquilo que você pega a sua vida, como que eu vou viver? Leia a Bíblia. A lei é uma instrução. Uma instrução, porque se o povo hebreu, alguém do povo hebreu resolvesse cultuar Baal, ou cultuar Moloque, ou cultuar qualquer dos deuses cananeus, não viria um anjo do céu com uma espada para impedi-lo. Mas a oração dele não seria ouvida. Paulo chega a dizer que os ídolos que nós criamos são, na verdade, demônios. Às vezes, são demônios que eles cultuam, ele usa essa expressão. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque todo culto, se não for a Deus, ele é indevido. E não pode ser com imagem. Eu tenho que crer na presença dele sem ter alguma coisa palpável. Daí a proibição de se criar uma imagem de Deus, porque se eu for criar uma imagem de Deus, eu nunca vi a face dele. Então, eu vou ter que inventar, vou ter que usar a minha imaginação. E é esse fruto da minha imaginação que as pessoas vão se dobrar diante deles para adorar, para dedicar o seu amor. Deus está nos ensinando, queridos, e perceba bem, o hebreu estava à frente do povo da sua época, muito à frente do povo da sua época. Hoje a maior parte da humanidade é monoteísta. O povo hebreu já era naquela época monoteísta. Olha como é sofisticado isso. Falou, qual é o teu nome? E Deus diz, por que eu preciso de nome? Não, eu sou o que sou. E daí, derivado do verbo ser no hebraico, é que o hebreu usa o nome Yahvé, que significa aquele que é. Porque ele é o único Deus. Eu preciso de nome porque há muitas pessoas iguais a mim. Não há ninguém igual a Deus, por isso Deus diz. Moisés pergunta, eu vou a Faraó, eu tenho que dizer o teu nome. Qual é o teu nome? Por que ele precisaria dizer o nome de Deus? Porque lá no Egito tem Osíris, tem Ísis, tem outros deuses. Eles adoravam o Nilo, adoravam o gado, adoravam o gato, adoravam tudo quanto é répteis, tudo quanto é tipo de coisa eles adoravam. Então diga o teu nome. E Deus recusa-se a dar um nome a si mesmo, porque isso é uma infâmia. E Deus diga para Faraó, eu sou, te enviou, porque eu sou o que eu sou. Só há um Deus, portanto ele não precisa de nome. Então quando alguém de uma seita bater na sua porta e para dizer que é testemunha e que nós tiramos o nome de Deus da Bíblia, faça como João disse na segunda carta, nem receba em casa. João disse que se você receber essas pessoas na sua casa, mesmo por educação e tudo, você já se fez cúmplice do pecado deles, de ir lá propagar uma seita herética que não aceita Jesus como Deus. Mas prestem bem atenção no que eu estou dizendo. O nome de Deus nunca foi Jeová. Portanto, esse povo está lidando com fracasso. O próprio Deus se recusa a dar um nome. O nome de Deus seria Yahvé, que significa aquele que é, porque ele não precisa de nome. Ele é o Deus que nos fez. E aí nós podemos então ler esse texto assim. Deus já te livrou de alguma coisa, querido? Se você é servo de Jesus, sabe que ele te resgatou do pecado. Então, como os hebreus, você não pode ter outros deuses. No lugar de Deus você não pode pôr nada nem ninguém. O lugar é dele. E é sempre o primeiro. Para ele, as primícias. Para ele, o meu maior amor. Porque se não for assim, já estamos transgredindo todos os restantes dos mandamentos. Os que observarem o sábado, mas rejeitarem, não vai resolver. Os que circuncidam seus filhos, mas rejeitam a lei,
estão debaixo da maldição. Quem peca no primeiro, já pecou em todos. Portanto, só ao teu Deus adorarás, disse Jesus, e só a Ele darás culto. Vamos orar ao Senhor?